Bom, voltando aqui com a secretária de Saúde, a Rosana Gravena. Doutora Rosana, a gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a sua trajetória e também sobre o doutor Joaquim Ferreira Neto, seu marido. Como é que é conviver dois médicos juntos numa casa? Plantões, um sai de uma hora, o outro sai na outra. Como é que, nesses anos todos de casamento, como é que vocês lidam com a profissão que é a mesma entre vocês dois, né? Ficamos tão pouco tempo juntos que somos recém-casados. Tranquilo, eu acho que assim, o médico sabe as obrigações que um médico tem, né? O Joaquim é ginecologista, então eu falava que de vez em quando eu via um fantasma passando à noite, assim, né? Ele de branco saindo para fazer parto, ele de branco voltando para fazer parto. Sempre muito tranquilo e escolheu a profissão certa. Eu até pensei em fazer ginecologia uma época, uma área que eu gosto bastante também. Mas eu não teria essa paciência de sair à noite tantas vezes. Os bebês todos nascem à noite. A gente tem uma vida tranquila. A gente não é... Tem uns médicos que só falam de medicina, né? Aí a família toda fica muito brava, aquela coisa meio neurótica mesmo, né? Não, a gente fala de tudo, um pouco da medicina, mas assim, a gente fala de tudo. Até porque a gente participa de outras coisas também muito pertinentes, né? E são 5 filhos? 5 filhos. Nenhum médico? Nenhum médico. Nós tivemos mais 3 aqui em Jacareí. Eu falo que eu tive o 5º aqui para desempatar, né? Eu tenho mais filhos de Jacareí do que de Taubaté. Mas os meninos foram mais para a área de exatas. Eu tenho uma menina que fez engenharia, outro fez comunicação mercadológica. Eu tenho 2 tenistas que fizeram faculdade nos Estados Unidos por conta própria, né? Ganharam toda a bolsa, ganharam toda a faculdade, toda a moradia. Moram lá em onde? O último formou agora, né? O terceiro que formou, que é o Leandro, ele formou, já voltou empregado na DHL. Os 2 foram ranqueados no tênis, mas sabiam que não tinham chance de ser top 10, né? Então já partiram para fazer a universidade, que é um caminho que os Estados Unidos abre, muito legal. A menina fez pós-graduação lá também, porque ganhou a bolsa. Eles tiveram uma trajetória bem legal, foi muito bom. Não dá nenhuma pontinha de frustração por nenhum dos 5 ter seguido? De jeito nenhum. Médico, para mim, tem que ser vocação. Nunca falamos para eles fazerem medicina, para não virar aqueles médicos que jogam bisturi no chão, que xinga paciente, né? Tem que ser dom, né? Tem que ser dom. A menina chegou a falar uma época, a Tatiana, que pensou em ser médica. E na realidade a gente foi conversando com ela, a gente percebeu que ela é meio que espelho, né? Ela falava assim, você é feliz, eu queria ser como você. Eu falei, mas você pode ser feliz na sua vocação. E você vê que foi fazer engenharia que não tem nada a ver com a área da gente, né? E nesses anos todos como médica, a senhora que vive em Jacareí já há muitos anos, como é que a senhora vê esse desenvolvimento da medicina ao longo do tempo? E aí eu falo nos avanços da tecnologia, né, que a gente vai falar de medicina hoje, é completamente diferente quando a senhora se formou, por exemplo. Claro, né? Sem dúvida. Quais foram esses principais, se a senhora fosse citar um principal avanço que, para esse momento agora, século XXI, o que a senhora poderia dizer? Então, eu acho que o mesmo avanço é a mesma coisa que entrava a gente na saúde, tanto na pública quanto na particular. Quando eu cheguei em Jacareí, vários pacientes morriam sem diagnóstico, porque não tinha o mercado dos aparelhos de diagnose mesmo, né? As tomografias, as ressonâncias. E quando a pessoa chegava, a gente chegava a pensar num diagnóstico, a pessoa já não estava mais em ponto de operar. Você abria a barriga da pessoa para saber o que ela tinha na realidade, né? E falava, morreu de barriga d'água. Não era barriga d'água, né? Não podia falar que morreu de câncer, porque as famílias não aceitavam. Era um bicho de 7 cabeças, né? Mas com a tecnologia, melhorou muito o diagnóstico. Mas encareceu tudo demais. E todo mundo quer fazer os exames, tenha indicação ou não. E isso faz com que os planos de saúde custem muito mais caro, ninguém consiga bancar, e faz com que o SUS muitas vezes se inviabilize, né? Então eu acho que o diagnóstico é muito melhor, mas o resultado financeiro e os protocolos que deveriam ser seguidos não são pela pressão das famílias que querem tudo, né? Todo mundo quer tudo. Até nessas mudanças, né? Até a letra do médico, né? Se a gente vê hoje, o médico escreve em computador, né? Não escreve mais a letra. A sua letra era também uma letra... Não, redondinha. Redondinha. Você sabe que eu mudei a minha letra depois de ocupar tantos cargos públicos, porque você tem que assinar tanta papelada
O cartório vira-mexe me chama porque a assinatura foi mudando, né? E não consegue mais ser redondinha do jeito que era no começo, mas é bem legível. As enfermeiras do hospital podem te contar. A sua participação política começa em Jacareí mesmo ou na época já da faculdade em Taubaté tinha uma coisa com o diretório acadêmico que já começou essa poeirinha aí? A poeirinha lá atrás, né? Na vida católica que eu fui. Mas assim, na faculdade já fui candidata, eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar para presidente de diretório. Eu fui presidente do Congresso Médico Universitário da nossa faculdade, que era um marco na nossa universidade. E já lá pus como tema do congresso um tema completamente social. E fui muito criticada na época. E hoje em dia, quando eu encontro com os colegas, né? Eles falam, como que você teve a cabeça de pensar isso? Porque o médico antigamente, ele era tido como uma coisa, queria ganhar dinheiro e ia ser médico particular. E eu chamei a atenção dos universitários para a parte social da medicina e como o médico estava se tornando cada vez mais proletário mesmo, né? Então era avanços sociais, psicológicos, tinha um tema bem assim, bem social, eu não recordo exatamente o tema do congresso, mas eu lembro das forças repressivas lá sentada na inauguração, né, no dia que eu fui fazer o discurso de abertura, o pessoal de jaqueta preta, de braço cruzado, me encarando, né? E anos depois eu encontrei uma colega de classe que era contra também isso, num congresso que nós fomos fazer em São Paulo. E ela veio assim, como você sabia que isso ia acontecer daquela época, né? Então a leitura de que não eram as flores todas plantadas por uma classe médica, por uma situação de médico mesmo, né? E depois disso a senhora já se filia ao MDB na época, o PMDB, isso no comecinho dos anos 80? Não, eu não fui filiada. Nada. Na realidade, o meu marido foi candidato a vereador lá em Taubaté, o doutor Joaquim, né? E fazia dobradinha com Geraldo Alckmin quando ele foi candidato a deputado estadual pela primeira vez. Isso finzinho dos anos 70? Isso, finzinhos de 78, eu acredito. Mais ou menos. É isso mesmo. E claro que a gente participava junto, né? A gente tinha uma mesma linha política e apoiamos e fizemos campanha e fomos para o bairro, começamos lá. E na época também, o bairro que eu morava, eu tentei levar um centro de saúde para o bairro, né? E tive a maior decepção da minha vida, porque o dia que eu reuni a comunidade para o centro de saúde, né? Eu estava morando fazia poucos meses ali, fui conversar na época, era o Ortiz, prefeito. Já era o Ortiz, já era o Ortiz pai, né? Família, a primeira geração do Ortiz, né? E eu fui conversar com ele falou que tinha interesse em fazer um centro de saúde lá, fui juntar a comunidade, e a comunidade falou que não queria um centro de saúde, queria asfalto no bairro, né? E depois eu fui entender por quê, né? Porque as ruas todas inclinadas, então eu não tinha passado ainda a época de chuva, e eu morava lá em cima. E quando aconteceu a chuva, eu não conseguia descer, eu não conseguia subir, o ônibus não subia, as crianças não iam para a escola, que era lá em cima, né? Então, aprendi nesse dia que não adianta a gente fazer a coisa que a gente acha que tem que fazer. A gente tem que escutar o que o povo precisa. Voz do povo é voz de Deus, né? Pois é. E a senhora vai se filiar, então, muito mais recentemente, depois, anos 90, por aí? Quando o BSL ganhou aqui como prefeito... 96. Né? Isso. O Luiz Máximo era do PSDB e me chamou para filiar. E eu filiei. O PSDB. 1º de outubro, tá fazendo... Hoje é 3 de outubro, né? Tá fazendo... Exatamente. Já esses anos todos aí. E a senhora se filiou ao PSDB, só que não saiu candidata a vereadora, né? Naquela eleição do BSL. Não. Foi sair em 2000... candidata a prefeita em Jacareí pelo PSDB, depois do governo do BSL ter sido desastroso, para dizer o mínimo, aqui para a cidade, né? Pelo menos isso. Como é que chegou nesse nome seu para ser candidata a prefeita aqui em 2000? Então, na realidade, ninguém queria do PSDB ser candidata a prefeito, né? E assim, eu tinha um sonho da saúde pública e fiquei 1 ano e meio como secretária do BSL e aí inviabilizou pela situação que você mesmo colocou. Mas eu falava assim, eu não vou desistir de fazer uma saúde pública decente. E aí eu falei assim, quem for candidato de um partido que eu confie, eu vou apoiar, mas ninguém queria.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa bandeirinha e vou ser eu a candidata. Nem que não seja eleita essa vez, que fique a marca aí para futuro e a gente pensar em participar, né? Foi uma vez que teve 11 candidatos, né? Mais ou menos. Acho que foram 9 ou 10, não lembro agora. Mas foram bastante candidatos e o Marco Aurélio do PT foi o candidato da oposição. Era para ganhar o Marco Aurélio aquela vez, não tinha outro jeito, porque o BSL, como não foi bem, né? Eu trabalhava na unidade de saúde do Parque Brasil nessa época, e assim, os funcionários não recebiam salário já fazia meses. A gente que sem receber salário tinha que fazer caixinha para juntar dinheiro para dar para os funcionários, porque você via seus colegas ali com uma situação pior. A prefeitura fazia empréstimo em banco, o funcionário ia pegar o salário. Foi terrível. E aí a gente entrou como participante aí e acabou assim, o Marco Aurélio estourou em voto, a gente sabia disso, e a gente pegou 4º lugar, passamos Telmo, Demésio, que foi candidato na época, eram forças políticas importantes aqui, né? Então, acho que acreditaram naquela pessoa que saiu na rua com a bandeirinha. Eu tinha um jovem, Emanuel, que participava junto comigo, um jovem daqueles desbravadores, né? Que queria muito a mudança do mundo mesmo, né? Foi muito legal. Eu acho que foi uma experiência muito interessante. O seu vice foi o Fábio Gulo. Fábio Gulo. Irmão do Dr. Armando Gulo. Do Armando Gulo, que tinha sido vice do BSL ali também, né? E como é que foi fazer essa campanha? A senhora estava falando aí de poucos recursos, né? Teve que andar com a rua com uns panfletos só. A senhora terminou na apuração com 6.205 votos, né? Marco Aurélio veio em primeiro, a Judite em segundo e o Magai em terceiro. Como é que foi para a senhora? A senhora falou que era para o Marco Aurélio ganhar mesmo, né? Quer dizer, a senhora já entrou na disputa sabendo que ia... assim, eu não sou boba, né? Eu tenho noção, mas eu nunca falei isso. Claro, né? O jornalista, um dia antes da campanha, falou assim, como a senhora se sente com menos de 1% dos votos? E no fim teve 6, 7% dos votos, né? Então não é assim. Né? Então você não pode nunca... Eu imaginava assim, perspectiva futura, pessoas que vão acreditando no seu conceito, na sua vontade de fazer uma mudança, não parar por ali, continuar para depois, né? E a senhora, desde 2000 até o ano passado, 2016, ficou ausente da vida política de Jacareí? Política partidária, sim, né? Mas assim, eu fui convidada pelo Geraldo Alckmin para ser diretora regional de saúde, né? Então eu fiquei na direção dessas 12 cidades, 1.200.000 habitantes por 4 anos, né? Isso no governo do Estado? No governo do Estado, E a senhora mesmo que não quis mais se envolver com a política partidária, Olha, recebeu convites para ser candidata a vereadora de novo? Não, daí o Joaquim foi candidato 2 vezes, né? Você não vai fazer isso dentro da mesma casa, e eu estava com uma carga de problema técnico de saúde, porque você se envolver com saúde, é só saúde, não dá para fazer outra coisa, você entendeu? Então, como eu estava com essa obrigação, porque foi o Emanuel Fernandes e o Geraldo Alckmin que pediram para a gente ficar lá em São José cuidando dessas cidades. Então, eu fiz o meu papel, fiz com honra, né? E no ano passado, a senhora foi candidata a vereadora pelo PSDC, a senhora saiu do PSDB, foi para o PSDC. Por que a mudança do partido? Por que aconteceu isso? Na realidade, depois que eu saí da direção regional, eu falava assim, estava mudando o modelo de saúde aqui de Jacareí. Estava mudando para a estratégia de saúde da família. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a estratégia de saúde da família. Então, fui trabalhar na unidade básica do Santo Antônio da Boa Vista, Colônia. Adorei trabalhar naquela zona rural. E acabei deixando um pouco de lado a parte política, porque o Joaquim estava fazendo a parte política. Realmente ele foi candidato. O doutor Joaquim Ferreira Neto era do Democratas, né? Democratas, Aí teve problema lá com o Maurício, né? Maurício Raca. E aí acabou indo para o PSDC. E assim, ele começou a juntar uma turma bastante boa. Várias dessas pessoas estão no governo hoje em dia. É uma turma coesa, uma turma boa de caráter, de índole. E faltava mulher para participar, né? Ele pediu um apoio para ter um tanto de voto esse partido e teve 11.000 votos, né? O PSDC, que ajudou muito o Isaías ganhar, né? Então, acho que foi bem legal isso, né? Teve o vereador... Valmir? O primeiro lugar, né, com a votação histórica aqui em Jacareí, né, 3.300 votos. A gente vai falar então... Eu em segundo, estou primeira suplente dele, né? Sem querer, meio de última hora. Pois a senhora teve 1.069 votos, isso, né? A gente vai falar um pouco então sobre essa candidatura no próximo bloco e o Gente em Destaque volta daqui a pouco.